Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui agora para a gente estudar gestão por competências. Primeiro de tudo, você tem que entender a diferença entre gestão por competências e gestão de competências. Às vezes vem no edital gestão por competências, às vezes vem gestão de competências. Na prática, aquilo que você tem que estudar é exatamente a mesma coisa. Você vai ter que estudar as competências, o que são, os tipos de competências. A partir disso, quais são as formas de gerenciar as competências das pessoas na organização para a obtenção do sucesso? Quais são os objetivos da gestão de competências, como ela funciona? Falar em gestão de competências ou gestão por competências só tem diferença se a questão de prova estiver comparando os conceitos. Aí você vai entender que a gestão por competências é o gerenciamento da organização com base nas competências necessárias para o sucesso e nas competências existentes. E a gestão de competências é o gerenciamento das competências específicas e não o gerenciamento da organização com base em competências, tá bom? Então, gestão de competências, o que é gerenciado? As competências. Gestão por competências, o que é gerenciado? A organização. Com base em quê? Com base em competências. Tranquilo? Vamos para o quadro para a gente começar a parte mais interessante desse assunto? Vamos lá. Gestão por competências é um assunto bastante atual e em constante evolução. E eu queria que a câmera voltasse para mim agora, nessa frase já, pelo seguinte: eu quero que você entenda desde já que a cobrança desse assunto em provas, ela exige um grau de interpretação e flexibilidade sua bastante elevados. Sabe por quê? Porque esse assunto aqui é algo que tem origem já um tempo atrás, já remota, muitas décadas atrás, mas que só começou a se aprofundar em termos de gestão por competências nas últimas décadas e que muitos autores ainda estão aprofundando bastante esse assunto, inventando novas categorias de competências, definindo competências de formas distintas, entendendo o assunto de forma completamente diferente, e isso faz com que a sua flexibilidade precise ser alta. Sabe por quê? Porque na hora da prova você não sabe, eu não sei, ninguém sabe de onde o examinador vai tirar determinada questão específica. Ele pode tirar de onde ele quiser e bem entender. São milhares, eu diria centenas de milhares provavelmente, no mínimo dezenas de milhares de artigos acadêmicos que o examinador pode utilizar como referência na hora da sua prova. Pode e vai. Como é que você responde uma questão de prova se o conhecimento científico sobre esse assunto não é algo totalmente consolidado, não é algo totalmente fechado que você vai memorizar e fazer a prova? Você vai ter que memorizar e entender o essencial e ter a capacidade de interpretar com base naquilo que a banca diz. Ou seja, você vai ter que olhar para uma questão de prova e lembrar do assunto. Lembrar o que é competência, o que é gestão por competências, o que é gestão de competências, quais são as categorizações principais, para depois, com base no que a banca diz, você parar e pensar: será que tem algum autor que pode ter dito isso dessa maneira? Ou será que não? É isso que você vai ter que refletir na hora da prova para responder várias questões sobre gestão por competências. Porque não dá para você estudar e decorar absolutamente tudo sobre esse assunto. É um assunto em franca evolução. Por isso que eu coloco essa frase aqui para dizer para você desde já como é responder questões de prova sobre esse assunto. Tá bom? Voltando para o quadro então. O debate sobre competências já vem desde a década de 1970, quando McClelland definiu o que seriam competências. Mas a sua gestão vem sendo aprofundada desde a década de 1990, era da informação, e segue em constante evolução. Por que é que eu digo isso? Porque eu já vi questões de prova que dizem: competência é um conceito que surgiu na década de 1970. Tá certo. Eu já vi questões de prova que dizem de outra forma. A gestão por competências e o seu debate se aprofundam a partir da década de 1990. Tá certo. Existem outras ainda que dizem: a gestão por competências é tema atual, em constante evolução. Continua certo. Todas essas possibilidades de abordagem estão corretas no tempo.
Parece contraditório à primeira vista, mas não é, tá bom? Voltando para o quadro. Competências incluem conhecimentos, habilidades e atitudes para tudo. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa é a primeira coisa que quem estuda gestão por competências tem que memorizar. Se você já estudou gestão por competências em algum momento na sua vida, na hora que eu comecei esse assunto, o mais provável é que você tenha pensado conhecimentos, habilidades e atitudes. Chá da gestão por competências. Chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas são as competências importantes para um indivíduo ter na organização e conseguir contribuir para o sucesso organizacional. Conhecimento é aquilo que o indivíduo sabe, aquilo que ele detém em termos de informações conectadas e que geram a possibilidade de gerar novas informações. Habilidade é a capacidade que o indivíduo tem de colocar esses conhecimentos em prática. Habilidade é o saber fazer, é o know-how do indivíduo, é como colocar em prática aquilo que ele sabe em teoria. E a atitude é a forma que o indivíduo se porta em relação às coisas que ele deve fazer. Em outras palavras, é o querer fazer, tá? Então, quando você está estudando, você tem 3 coisas ali em relação ao próprio estudo. É o saber estudar, é o conhecimento não sobre o assunto, mas o saber estudar. Como é a melhor forma para eu estudar? Isso é uma competência que o estudante tem que ter. A habilidade de estudo é a prática do estudo deve ser feita como? Eu devo colocar meu smartphone em cima da mesa? Eu devo deixar o computador ligado? Eu devo deixar 3 ou 4 livros na mesa e eu consigo gerenciar tudo isso ali na prática? Ou apesar da teoria ser de um jeito, na prática eu não consigo gerenciar aquilo muito bem e eu tenho que saber melhorar a aplicação dessa teoria sobre como estudar? E eu tenho, por fim, uma terceira competência relevante, que seria a atitude. Você pode ter a teoria sobre como estudar. Você só pode conseguir saber como estudar da melhor forma para você, na prática. Mas você pode ter ou não ter a atitude correta sobre o estudo. A atitude correta que é ir lá e estudar. Sentar a cadeira, ou melhor, sentar na cadeira, sentar... abrir os livros na mesa, abrir um PDF no computador e estudar efetivamente, assistir a uma videoaula e efetivamente estudar. Às vezes você não tem a atitude correta, apesar de saber como deve ser feito, de você saber a realização do estudo, mas na prática não faz. Atitude é isso, tá? No trabalho a gente verifica muito isso. As pessoas podem ter conhecimento sobre aquilo que devem fazer, podem ter a habilidade para fazer a sua tarefa na prática, mas podem ou não ter uma determinada atitude de fato fazer a tarefa ou não realizá-la, ok? Voltando para o quadro. Veja uma definição, que é a definição de Fleury, para competência de forma geral. Competência seria um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agregue valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Sabe por que eu gosto dessa definição? Porque eu já tive muito aluno, muita aluna, que se depara com a definição parecida com essa na hora da prova e acha que essa afirmação está errada. Por quê? Porque parte do pressuposto de que aprendeu que conhecimento, habilidade e atitude é competência, ou melhor, deixa eu reformular a frase. Competência é igual a conhecimentos, habilidades e atitudes. Oi, é só isso? Fleury fala que é um pouco mais do que isso. Fala em conhecimentos, habilidades, recursos de forma integrada. Esquece atitudes. Olha só, muita gente poderia olhar essa afirmação e dizer está errada. Por que está errada? Porque está faltando atitude, porque não existe esse negócio de habilidade, confundiu tudo. Não, o assunto é fluido. Diferentes autores vão falar de diferentes formas. Você tem que manter na sua cabeça essa fluidez do conteúdo. E é por isso que eu trouxe essa frase. Eu iria além. Eu diria para você que competências envolvem
conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso tudo devendo ser mobilizado para a obtenção de resultados. Ou seja, você pode somar conhecimento, habilidade, atitude e resultados, que são as chamadas, abre parênteses, entregas. Você vai ver em algumas questões de prova, falar conhecimentos, habilidades, atitudes e entrega. E aí você, o que é entrega? Entrega é a entrega de resultado pelo indivíduo. Eu já vi questão de prova falando, o conceito de entrega envolve. E aí começa a falar bobagemzinha ali. O que é que você precisava saber numa questão dessa? Apenas significado de entrega. O que é entrega? É a entrega de resultados pelas pessoas. É uma competência do indivíduo, tá bom? Só que eu falei para vocês, conhecimentos, habilidades, atitudes, resultados, né, entregas. Só que tem outra coisa que entra nessa jogada. Se você tem conhecimentos, tem habilidades e atitudes para conseguir mobilizar tudo isso, e realizar e entregar os resultados, você precisa também dos recursos, capacidade de mobilizar recursos. Ou seja, um conjunto fluido e integrado de conhecimentos, habilidades, atitudes, recursos mobilizados e entregas formam as competências mais importantes que existem nos indivíduos para conseguir entregar os resultados desejados e importantes para as organizações, tá bom? Vê, tem várias formas de definir competências e você tem que manter a sua cabeça aberta para isso. Com isso em mente, eu vou reler a definição de Fleury para você ver claramente o que está aqui e por que você deveria marcar correto numa afirmação dessa. Vamos lá. É um saber agir responsável. Bem, se a pessoa sabe agir de forma responsável, faz sentido pensar em competência? Faz. Reconhecido. Por quem? Pela organização que enxerga nisso competência. Que implica o quê? Mobilizar, capacidade de fazer acontecer com base no que existe. Integrar, transferir. O quê? Está mobilizando, integrando e transferindo o quê? Conhecimentos. Mobilizar conhecimentos, colocar em prática. Mobilizar recursos, colocar em prática os recursos. Mobilizar habilidades, colocar em prática. Integrar tudo isso e transferir conhecimentos, recursos e habilidades para outras pessoas, de modo a agregar valor econômico à organização. Ou seja, permitir que a organização tenha maiores lucros. E valor social ao indivíduo, que faz parte da organização, e também aos clientes da organização e os seus parceiros. Mas como eu já falei para vocês várias vezes, insisto em dizer novamente, mantenha a sua cabeça aberta, afinal de contas, cada autor define como bem quiser. Já falei para vocês, conhecimentos é o saber do profissional. Habilidades envolvem o saber fazer, que é o know-how do profissional. E as atitudes envolvem o querer fazer do profissional, ou também chamado de saber ser. As características dos indivíduos que devem ser consideradas na gestão por competências passam ainda por execução da tarefa em si, interdependência com as outras tarefas, interdependência com as outras pessoas e interdependência com a organização. Todas essas características aqui são importantes para entender as características do ocupante de um espaço ocupacional. O espaço ocupacional é o conjunto de elementos que envolvem o trabalho de um determinado indivíduo de forma dinâmica, de forma que ele aprenda, entenda aquilo que ele está fazendo, que ele consiga melhorar o próprio trabalho, melhorar o próprio desempenho, e isso tudo de uma forma fluida. Em vez de ter um cargo rígido, ele tem um espaço ocupacional com resultados a serem entregues, com recursos que ele pode mobilizar, e a partir disso ele trabalha de uma forma mais flexível, mais fluida, fazendo com que o indivíduo se interesse mais pelo trabalho, goste mais do trabalho e assim tenha mais motivação e uma tendência a um melhor desempenho, tá bom?
Você vai terminar enxergando essas características que eu coloquei aqui agora no quadro também, quando você estudar lá na frente, você for estudar, se for estudar, na verdade, descrição e análise de cargos, tá bom? Voltando para o quadro. Vamos conhecer a chamada cascata de competências. A cascata de competências é uma das classificações sobre competências na organização e envolvem as competências essenciais, competências funcionais, competências gerenciais e competências individuais. As competências essenciais são as competências fundamentais para o sucesso da organização. São também chamadas de core competence. São as competências fundamentais, nucleares, essenciais, diferenciadoras da organização no mercado. Essas competências essenciais são vistas diretamente pelo cliente externo da organização. Quando você vai numa lanchonete e você avalia se a lanchonete é boa ou ruim, você avalia com base em quê? Você avalia com base no ambiente, você avalia com base no sabor do sanduíche, na rapidez de atendimento, você avalia em vários critérios. Todos esses critérios que você faz a avaliação da qualidade da organização como um todo são critérios determinadores do sucesso da organização, que diferenciam a organização de outras organizações do mercado. Portanto, são critérios essenciais para o sucesso organizacional. Assim, na lanchonete, o sabor do sanduíche é essencial para o sucesso da organização lanchonete. A rapidez no atendimento ao pedido é essencial para o sucesso da lanchonete. Assim como o ambiente físico de atendimento também é essencial. Então, manter um atendimento rápido é uma competência essencial. Fazer um bom sanduíche é uma competência essencial. Fazer um ambiente de serviço de qualidade, limpo, organizado, é uma competência essencial, diretamente, por definição, diretamente percebida pelo cliente externo, diferenciadora dos concorrentes, tá bom? Essa é a competência essencial. A competência funcional é a competência de cada área, cada setor, cada departamento da organização. É consequência da competência funcional, mas não é visível pelo cliente externo. Por exemplo, para que você, na lanchonete, consiga ter um atendimento de qualidade, com rapidez e agilidade e um sanduíche bom, é preciso que você tenha uma área de TI, informática, que esteja funcionando bem para que o pedido seja dado entrada, chegue rapidamente na cozinha, chegue certo, todos os detalhes bem colocados, para que depois na cozinha haja uma preparação rápida, ou seja, é preciso ter uma logística dentro da cozinha muito boa, é preciso ter um setor de cozinha muito bom, funcionando bem, com logística eficaz, com controle de erros, com controle de qualidade, com uma receita bem feita. Tudo isso para poder a cozinha funcionar bem. As competências da cozinha, as competências de TI, que são importantes para que as competências essenciais funcionem bem. A partir dessas, a gente vai ter as competências gerenciais, que são as competências de liderança, comunicação, integração, coordenação de esforços, controle, feitas pelos gerentes. Essas competências estão ligadas à gestão do dia a dia organizacional e servem como base para que o setor, a área, funcione bem, para que essas competências do setor sejam boas o suficiente para dar suporte às competências da organização, que são as competências essenciais, tá? Temos na base as competências individuais, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, que são a capacidade de mobilizar recursos para realizar entregas a partir das suas tarefas. Essas competências individuais, conhecimentos, habilidades e atitudes, mais recursos e resultados ou entregas, essas são a base do funcionamento da organização. Então, quando você quer
planejar as competências da organização, quais são as competências que você vai planejar primeiro? As competências essenciais, aquelas que diferenciam a organização no mercado, que são visíveis pelo cliente externo. São as competências nucleares da organização, core competence. Então, no planejamento estratégico, são definidas, decididas as competências essenciais da organização. E a partir dessas, haverá um desdobramento em competências funcionais. As competências funcionais serão desdobradas em competências gerenciais e as competências gerenciais serão desdobradas em competências individuais. Esse é o planejamento das competências. A execução do dia a dia gera impactos em cadeia. As competências individuais gerando impactos nas competências gerenciais, essas, por sua vez, gerando impactos nas competências funcionais e essas, por sua vez, gerando impactos nas competências essenciais da organização. Então, vamos ver como isso fica aqui no quadro. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o planejamento de competências. Seguindo das competências essenciais de cima para baixo e as competências, a execução da gestão por competências sendo feitas de baixo para cima nesse gráfico, ou seja, a partir das competências individuais para as gerenciais, para as funcionais e para as essenciais da organização. Mas essa é apenas uma das classificações das competências. Vejamos os detalhes de cada uma delas aqui nos próximos slides. Competências essenciais, também chamadas de core competence, são as competências distintivas que as organizações devem construir e possuir para se diferenciar de suas competidoras no mercado. Por que eu estou marcando essas duas palavras aqui? Porque existem outras classificações que separam competências essenciais das competências distintivas. Mais uma vez, eu reforço a história de que há diferentes definições, diferentes classificações. Você vai ter que manter a sua cabeça aberta. Se a banca falar que a competência essencial é a competência distintiva, bem, ela está falando dessa classificação que a gente está vendo aqui, que é mais frequente, que é da cascata de competências. Se, por outro lado, a banca falar competência distintiva é uma coisa e competência essencial é outra coisa, aí você já vai pensar, bem, tem outra definição a respeito disso, ok? Voltando para o quadro. As características das competências essenciais envolvem o fato de que as competências essenciais propiciam forte vantagem competitiva, que elas são indispensáveis para o sucesso, sendo fator crítico para o negócio. Ou seja, sem as competências essenciais, você não consegue ter sucesso. E aí você não consegue ter sucesso no negócio mesmo. O que significa fator crítico de sucesso? Significa elementos que você precisa ter para ter sucesso. Já vi muita gente pegar essa expressão dentro do planejamento estratégico, colocar em prova e os candidatos a cargos públicos ficarem super confusos. Fator crítico de sucesso não é aquilo que dá problema, é aquilo que garante o sucesso. As competências essenciais são fatores críticos de sucesso. Fator crítico de sucesso para aprovação em concurso público: saber responder questão de prova. Fator crítico de sucesso para o concurso público: conhecer o conteúdo teórico cobrado na prova. São fatores críticos de sucesso. Se você não souber responder questão de prova, ou se você não souber o conteúdo que cai nas provas, você não terá sucesso. Você precisa ter esses elementos para que o sucesso possa ser alcançado, ok? Voltando para o quadro. As competências essenciais são ainda singulares, específicas e próprias da organização. Portanto, diferenciam a organização, diferenciam das suas concorrentes no mercado. Elas são de difícil imitação, geram valor percebido diretamente pelo cliente, aí eu vou colocar aqui cliente final, para que isso fique claro. Diferenciam concorrentes no mercado e possibilitam a expansão da organização no mercado, porque são a base para o sucesso.
As competências funcionais são aquelas que cada unidade organizacional deve construir e possuir para servir de base às competências essenciais da organização. Quando eu falo em unidade organizacional, eu estou falando de quê? De áreas, setores, departamentos, diretorias, etc. Então, cada unidade organizacional deve ter competências próprias da sua área. Em outras palavras, o setor de marketing tem que ter competências específicas de marketing. O setor de finanças tem que ter competências específicas de finanças. O setor de logística tem que ter competências específicas de logística. E assim sucessivamente. Afinal de contas, se o setor de marketing não souber fazer o marketing da organização, as competências essenciais da organização que dependerem do marketing não existirão. Se o setor financeiro não souber gerenciar bem as finanças, as competências essenciais que dependem de um bom funcionamento financeiro também não existirão. E assim sucessivamente. Ok? Voltando. Assim, para cada uma das diversas áreas da organização, marketing, produção, finanças, RH e etc., é preciso a constituição de competências próprias, específicas de sua área de especialização. Competências gerenciais são aquelas que cada gerente ou executivo precisa possuir para atuar como gestor de pessoas, podendo ser agrupadas em competências relacionadas com pessoas e competências relacionadas com o trabalho. As competências relacionadas com pessoas envolvem comunicação e supervisão. E as competências relacionadas com o trabalho envolvem a administração e o raciocínio. As comunicações referem-se a ouvir e dar ideias claras, informações e etc. A supervisão envolve treinamento, orientação, avaliação e etc. A administração, por sua vez, envolve gestão do tempo, priorização, estabelecimento de metas e padrões, planejamento e etc. E o raciocínio envolve identificação e solução de problemas, tomada de decisão, pensamento analítico claro e assim sucessivamente. Atenção, essa é uma classificação específica. Pode haver outras. Competências individuais são aquelas que cada pessoa deve possuir para atuar na organização. Geralmente são divididas em conhecimentos, habilidades e atitudes, o chá da gestão por competências. Conhecimentos, como eu já falei para vocês ainda nessa mesma aula, representam aquilo que a pessoa sabe em termos de conhecimento, de teoria, e por aí vai. As habilidades envolvem o saber fazer, o know-how da pessoa, e as atitudes envolvem o querer ser, o querer fazer. Não basta o conhecimento e o saber fazer, é preciso ter a atitude correta para pôr os conhecimentos e habilidades em prática. Trata-se do querer fazer. Mas não basta o chá, é preciso um novo ponto para as competências, a entrega de resultados. E como eu já falei para vocês, a capacidade de mobilizar recursos. Ou seja, seria o chá mais RR, recursos e resultados. Outros autores falam em tipos de competências individuais distintas. Tem vários diferentes. Desde já eu digo para vocês, vão no PDF. Eu trouxe uma lista muito melhor, muito mais ampla lá no PDF, porque são detalhezinhos menos cobrados em prova, mas que eu acho relevantes, então eu coloquei para lá, tá? Aqui a gente viu o que tá vendo, na verdade, aquilo que é mais importante para efeito de prova. Vale a pena conhecer essa classificação de Rezende que eu trago aqui para vocês, de competências técnicas, ou seja, as competências de execução da tarefa em si, competências intelectuais, competências relacionais, competências sociais e políticas, políticas no sentido de negociação de poder dentro do grupo social, competências didático-pedagógicas, de ensino, capacidade de passar adiante o conhecimento, competências metodológicas, o domínio de metodologias e competências de liderança, que envolvem essencialmente a comunicação e a motivação das pessoas.
Agora eu digo para você, por que eu trouxe essa classificação específica e não abordei detalhes? Apenas para mostrar uma classificação que pode vir na sua prova e que tem interpretação clara. Você não vai ter dificuldade de interpretar que competências técnicas dizem respeito à matéria técnica da execução técnica da tarefa. Competências intelectuais dizem respeito ao intelecto. Competências relacionais dizem respeito à capacidade de relacionamento. Quando o autor separa na mesma classificação sociais e políticas e relacionais, aqui é o relacionamento e aqui é a negociação de poder no grupo social. Política e social como uma só, relacional como outra. Didático-pedagógica, bem, é competência de ensino. Tem alguma dificuldade em interpretar isso aqui na hora da prova? Bem, não deve ter. E o que eu quero dizer é isso. Às vezes, um outro autor vai aparecer com uma outra definição, como eu já falei para vocês várias vezes, vai aparecer com uma outra cascata, mas vai aparecer com outras categorizações de competências, como pode aparecer com essa categorização. Mas a maior parte das vezes, não todas, mas a maior parte das vezes, a simples nomenclatura utilizada, o texto usado como base na própria questão, já vai te indicar de forma interpretativa qual a resposta mais provável de estar correta de acordo com o conteúdo. Você vai ter sempre que pensar como é que alguém, pensando sobre gestão de competências, pensaria sobre esse tópico específico que está sendo colocado na minha questão de prova. E aí você terá uma tendência muito alta de acertar uma questão, mesmo que esteja cobrando um detalhe do detalhe de um autor perdido que ninguém nunca estudou, mas as chances de interpretar corretamente e acertar a questão são reais, tá bom? Vamos em frente com o conteúdo. Destaco ainda a relevância das competências ao longo do tempo. Na verdade, isso aqui pode aparecer na sua prova tanto como competências e sua relevância, sua importância, quanto competências ao longo do tempo, que são as competências emergentes, competências estáveis, competências declinantes e competências transitórias. As competências emergentes são aquelas que se tornam mais importantes ao longo do tempo. Você está vivendo a sua vida organizacional e aí o mundo começa a mudar. Quando o mundo começa a mudar, começa a ser importante que você, por exemplo, vendedor de shopping, é um exemplo que eu gosto de dar, tá? Você é vendedor de shopping. Se você é vendedor de shopping, é importante que você fale inglês? Não. Mas a globalização começa a acontecer, pessoas estrangeiras começam a frequentar cada vez mais o shopping e aí começa a se tornar importante que você fale inglês, porque você vai atender pessoas que falam inglês. É uma competência cuja relevância é crescente, é uma competência emergente. A competência estável é aquela que é relevante ao longo do tempo, da mesma forma, com a mesma intensidade. Por exemplo, a capacidade de interagir com colegas sem gerar atritos é uma competência estável ao longo do tempo e normalmente é uma competência demandada em todas as organizações. Às vezes você não precisa se dar bem com todo mundo, mas não criar problema por si só já é uma competência relevante, tá ok? Competências declinantes são aquelas que se tornam pouco usuais ao longo do tempo e por isso perdem a sua importância. Por exemplo, houve um tempo em que saber operar uma máquina de telégrafo era algo importante. Saber operar um telex era algo importante. Saber operar um fax era algo importante. Fazer cursos de datilografia para poder digitar rapidamente era super importante. Hoje em dia, cada um desses fatores que eu falei para vocês é relevante nas organizações? Na maior parte dos cargos, na maior parte das organizações, a resposta é não. Por quê? Essa é uma competência declinante, cada vez menos relevante. Por que não é preciso ter competência de digitar não sei quantas palavras por minuto? Porque hoje em dia não existe mais a figura do digitador, ou melhor, quase não existe, é uma figura declinante nas organizações. O que existe é cada pessoa digita o próprio trabalho. Antigamente não. Antigamente, há 60, 70, 80 anos atrás, um administrador estaria ditando um memorando, uma carta, uma correspondência, um ofício, e haveria um digitador especializado em fazer essa redação
rapidamente, sem erros, na máquina de datilografar, ok? E a competência transitória é aquela que se torna importante num determinado momento por conta de uma situação que está mudando no mercado, mas que perde a importância ao longo do tempo, tá bom? Então temos aí mais uma classificação de competências. Competências emergentes, competências estáveis, competências declinantes e competências transitórias. Vamos em frente com o conteúdo com o quadro. Segundo Fleury, a classificação haveria uma outra classificação, né, que é aquela que eu falei para vocês, competências essenciais e distintivas. Olha só, a essencial separa da distintiva. Essencial é aquela que é importante para a organização, mas a distintiva é aquela que diferencia a organização das outras organizações no mercado. Haveria as competências de unidades organizacionais e unidades de negócio, competências de suporte, que são as competências de base, e as capacidades dinâmicas. Apenas mais uma classificação que eu trouxe, só para mostrar para você que existem diferentes possibilidades. Aqui, mesmo comparando com a cascata de desempenho, a gente vai ver diferenças. Por outro lado, há autores que falam em várias outras classificações de competências e conceitos diferentes para as competências. Tanto para essas que a gente viu até agora, quanto para várias outras, a minha recomendação é única. Você tem que ir no PDF e estudar esse assunto por lá, pegar as várias classificações para bater o olho e ver que tem várias classificações que são praticamente repetidas. Muda só a nomenclatura, mas ainda assim, a sua capacidade de interpretá-las deve ser ou será relativamente simples. Basta dar uma olhadinha no PDF. Vou dizer mais. Recomendo, pausa esse vídeo agora, vai lá no PDF, reforça essas classificações e aí daqui a pouco você volta nesse vídeo para a gente ver gestão por competências, tá bom? Bem, eu vou seguir em frente. Gestão por competências é o salto que se dá da simples compreensão do que é uma competência, das classificações de competências, para o gerenciamento da organização com base nas suas competências. A gestão, para fazer com que as competências que existem na organização sejam relevantes e permitam à organização a obtenção do sucesso organizacional que ela pretende com base no seu planejamento estratégico. Então, a gestão por competências vai envolver uma visão estratégica da organização, no longo prazo, buscando a obtenção de sucesso integrado, sistêmico da organização, tá bom? Essa é a essência da gestão por competências. Vamos ver uma definiçãozinha para isso? Vamos para o quadro. Para Carvalho, Nascimento Serafim, a gestão por competências pode ser definida como um instrumento que identifica as competências indispensáveis, incluindo conhecimentos e habilidades. Olha, como eu já falei para vocês, vou até pausar aqui, volta para mim. Incluindo conhecimentos e habilidades. Falou de atitudes? Não. Falou de recursos? Não. Falou de resultados? Não. Mas olha, mais uma vez, mistura as coisas, tira umas, coloca outras e ainda assim está correto. Ipsiliteris conforme retirado do livro. As bancas gostam de usar esse tipo de coisa porque confunde muita gente, tá certo? Voltando então para essa definição. É um instrumento que identifica as competências indispensáveis, incluindo conhecimentos e habilidades determinantes da eficiência e eficácia profissional, além de apontar as falhas ou deficiências de qualificação para atividades ou serviços especiais, proporcionando meios para aprimorar sua competência. Eu gosto dessa definição, sabe por quê? Primeiro, a gestão por competências é um instrumento. Ou seja, você deve entender a gestão por competências como um ferramental de gestão da organização, que serve para alguma coisa. Serve para melhorar o sucesso organizacional, tá? E ela faz isso como? Vamos ver essa definição? Ela faz isso identificando competências que são indispensáveis. Para quê? Para o sucesso. Essas indispensáveis, ele fez uma explicaçãozinha aqui, os autores fizeram uma explicação, incluindo conhecimentos e habilidades determinantes da eficiência e da eficácia profissional. Mas não necessariamente isso aqui poderia, ou não necessariamente isso aqui deveria estar presente na frase. Mesmo sem isso, a frase continua correta. O instrumento que identifica as competências indispensáveis
além de apontar falhas. Ou seja, esse instrumento, essa ferramenta, essa técnica, ela identifica quais são as competências necessárias e ela aponta as falhas. Essas falhas, também conhecidas como gap de competências ou lacuna de competências. Essas falhas, também chamadas de deficiências de qualificação para atividades ou serviços. Nem precisava ter esse para atividades ou serviços, né? Bastava falar em apontar falhas ou deficiências, proporcionando meios para aprimorar sua competência. Olha que interessante. Então, dentro dessa definição, a gente viu a gestão por competências identifica as competências, ela aponta a lacuna de competências e ela proporciona meios para aprimoramento. Em essência, gestão por competências faz isso. Identifica competências, aponta a lacuna de competências e proporciona meios para o seu aprimoramento. Passar da simples noção de competências para a noção ou para o conhecimento sobre gestão por competências pressupõe que as organizações sejam gerenciadas com base nas competências, ou seja, é preciso identificar competências, identificar lacunas e proporcionar meios. Aí eu vou usar a cascata de competência para fazer aqui, ó, uma matriz, tanto nas competências essenciais, quanto nas competências funcionais, quanto nas competências gerenciais e também nas competências individuais. Tudo isso aqui é importante. É preciso identificar competências dos diferentes tipos, identificar as lacunas dos diferentes tipos e identificar meios para melhorar as competências dos diferentes tipos. Os processos devem ser desenhados com base nas competências dos indivíduos, dos gerentes, das funções e da organização e também buscando sempre agregar valor. Tudo que é gestão por competências é moderno, é da era da informação, é novo e busca agregar valor para o cliente. E pressupõe também competências estruturadas para gerenciar o sucesso organizacional e para agregar valor para o cliente interno, mas também cliente externo. Note que tudo que for gestão por competências estará ligado ao sucesso da organização. Não existe possibilidade de nenhuma questão de prova, de nenhum autor falar de nada de gestão por competências que não implique sucesso organizacional. As competências são gerenciadas para o sucesso organizacional, tá bom? Isso é fundamental. Voltando para o quadro. De forma mais ampla, podemos pensar em gestão por competências ou gestão de competências, tá aqui, serve como sinônimo, tá? Como a prática organizacional que busca identificar, desenvolver e adquirir as competências necessárias para o desempenho global da organização possa ser melhorado. Ou seja, eu tenho um planejamento estratégico que define quais são os objetivos da organização, quais são as métricas, os indicadores para se verificar esses objetivos. A partir disso, eu defino quais são as competências necessárias para que esses objetivos sejam atingidos. Desdobro essas competências nos diferentes níveis, usando, por exemplo, a cascata de competências. É um exemplo, não é necessariamente na cascata, mas posso usar a cascata de competências. Aí eu já identifiquei quais são as competências necessárias para o sucesso. Eu faço um levantamento das competências que existem na organização para saber qual é a lacuna de competências entre as necessárias e as atuais, para depois utilizar diferentes ferramentas de gestão de pessoas por competências
para incrementar, melhorar as competências existentes para que elas possam suprimir, eliminar ou simplesmente reduzir o déficit de competências apontado nesse mapeamento original e assim contribuir para o sucesso organizacional. É simples. Voltando para o quadro. É a partir das competências individuais que o desempenho individual é melhorado, gerando consequências sobre as competências e desempenho organizacional como um todo. É isso aqui que eu acabei de falar, resumido nessa sequência que representa a gestão por competências. A formulação da estratégia seria o primeiro passo. A definição de indicadores de desempenho, o segundo. A definição de metas e objetivos, o terceiro. O mapeamento das competências, o quarto. O planejamento de ação de competências, eu diria mais, planejamento e efetiva realização de ações de gestão por competências. Cuidado com isso, tá? É porque esse modelo eu tirei de um autor específico, mas coloca aqui planejamento mais ações de gestão por competências e o feedback ou retroação. Agora, cuidado, porque há autores, esse aqui é a visão mais ampla, há autores que separam o modelo de gestão por competências aqui, ó, do 3 para o 6, sendo a gestão por competências e do 1 para o 3 como sendo simplesmente parte do processo estratégico. Carlos, se a banca falar uma coisa ou outra, como é que eu sei do que ela está falando? Você nunca sabe. Você simplesmente não sabe. Você tem que pressupor que se ela disser alguma coisa, aquilo é verdadeiro e diz respeito a um dos modelos. Se ela disser outra coisa, aquilo é verdadeiro e diz respeito ao outro modelo. O que ela não pode dizer é algo completamente diferente disso, entendeu? É basicamente dessa forma que você tem que interpretar. Por exemplo, já vi questões de prova dizendo que a tomada de decisões sobre quais as competências necessárias para o sucesso organizacional faz parte do planejamento estratégico. Isso está correto. Faz sentido? Claro que faz sentido. Lá no planejamento estratégico, o gestor já está fazendo a análise de quais as competências necessárias para o sucesso daquele plano. Por outro lado, já vi questões de prova e outros autores dizendo assim: o planejamento das competências necessárias, a identificação das competências necessárias é algo que acontece após a fase de planejamento estratégico, já na gestão por competências. Faz sentido? Também faz sentido. O assunto é subjetivo. O assunto merece elevado grau de interpretação. Diferentes autores dizem diferentes coisas, você tem que estar preparado e preparada para isso. As duas coisas fazem sentido, as duas coisas estão certas, na hora da prova as duas coisas deveriam ser marcadas como corretas, tá bom? O que não vai acontecer é numa questão ABCDE, uma dizer uma coisa, outra dizer outra coisa e as duas serem corretas. As bancas simplesmente não fazem isso. O examinador é esperto. Ele quer lhe confundir, porque ele quer lhe fazer pensar. Nesse assunto, ele quer que você pense. Existem autores que podem ter pensado dessa forma? Faz sentido pensar dessa forma? Faz. Então eu devo considerar essa alternativa como uma possibilidade real de resposta. Tá bom? Voltando para o quadro. Como eu já falei para vocês, provavelmente existem muitos modelos diferentes também para essa sequência de etapas. Porque eu já falei para vocês que tem diferentes definições de competências, tem diferentes classificações, tem diferentes desdobramentos, tem diferentes definições de gestão por competência e tem diferentes etapas de gestão por competências. Tudo é bem flexível nesse conteúdo. Por quê? Porque é um conteúdo bastante amplo no final das contas. O mapeamento de competências que eu falei para vocês como uma das etapas da gestão por competências é essencial e envolve identificação das competências atuais, levantamento das competências necessárias e identificação da diferença, chamada também de gap ou lacuna entre as competências atuais da organização e as competências necessárias para o sucesso. Infelizmente, não existe clareza, não existe objetividade quanto a quais competências deveriam ser identificadas primeiro. As necessárias para o sucesso organizacional ou as atuais da organização.
O mais comum é que os modelos coloquem identificação das competências necessárias primeiro, porque essa identificação é feita como consequência do planejamento estratégico. Porém, isso também não é algo rígido. É mais um ponto que não é rígido dentro desse conhecimento de gestão por competências. A essa altura, você já pode estar pensando assim, nossa senhora, Carlos, ao mesmo tempo esse conteúdo consegue me dar tanta coisa para eu aprender, tanta coisa para eu memorizar e tanta coisa subjetiva para eu interpretar. Pois é, conteúdo de gestão por competências tem essa característica, tá bom? Voltando para o quadro. Sob a gestão por competências, o profissional se desenvolve ao longo do tempo em diferentes etapas, mas isso aqui é um ciclo de desenvolvimento de competências, tá? Passando do profissional aprendiz para o profissional independente, para o profissional mentor e integrador e para o diretor ou estrategista. E eu recomendo que você entenda essa evolução, mas memorize essas 4 fases de evolução do profissional com base em competências. O profissional aprendiz é aquele que tem atividades desenvolvidas de forma estruturada e o profissional pode inovar apenas dentro de certos limites. Ou seja, quando a organização contrata um aprendiz, ela estabelece claramente como as atividades devem ser desempenhadas. E ela dá um limite muito curto e muito claro sobre até onde o sujeito pode fazer as coisas de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque ele é aprendiz. O sujeito não sabe realizar aquelas tarefas, ele ainda não domina o conteúdo daquele cargo, daquele espaço ocupacional. Lembre, espaço ocupacional é a tradução do conceito antigo de cargo para a gestão por competências, tá bom? E o profissional aprendiz, ele ainda não domina o seu espaço ocupacional, então ele tem um cargo claro, com limites claros, onde ele pode inovar apenas dentro desses limites. O próximo passo, voltando para o quadro, é o profissional independente. O profissional independente possui atuação mais livre e não precisa de supervisão para entregar resultados, porque ele já conhece a tarefa, ele já domina e já consegue entregar resultados por si só. A partir disso, ele entra numa fase de mentor e integrador. Não só sabe gerar resultados, mas sabe também liderar grupos e desenvolver outras pessoas. O mentor integrador é um profissional que sabe executar as suas tarefas, mas sabe guiar as tarefas de outras pessoas e orientar profissionais aprendizes. Percebe que é uma evolução mesmo. E a partir do profissional mentor integrador, se chega no profissional diretor e estrategista, a 4ª fase de desenvolvimento das competências do indivíduo no trabalho, onde o grau de subjetividade do trabalho é ainda maior. A capacidade de interpretação e de visão sistêmica se tornam ainda mais importantes, porque o relevante passa a ser a coordenação geral das pessoas e tarefas da organização e não a condução individual do dia a dia. Lembra disso? Mas vamos ver o que a gente colocou no quadro. Vamos lá. Diretor estrategista é aquele profissional que passa a formular e dirigir a estratégia da organização, visão ampla, visão sistêmica. Ele representa a organização em todos os eventos internos e externos, exigindo maior capacidade de abstração. O raciocínio concreto deixa de ser tão importante e o raciocínio abstrato passa a ser mais relevante no profissional diretor ou estrategista. No mapeamento e descrição de competências, as competências devem ser descritas de maneira objetiva e em termos observáveis. Isso é muito importante porque algumas bancas, às vezes, colocam, por definição, competências competências podem ser objetivas ou subjetivas, observáveis ou não, e uma afirmação desse tipo está errada. Mas outras vezes, as bancas colocam frases específicas e dizem, esse é um exemplo de competência e esse não é um exemplo de competência. Você tem que ter sempre como guia máximo se a competência está sendo descrita de forma objetiva e se ela está sendo descrita de forma observável. Por exemplo, você não pode descrever uma competência como o profissional deve ter capacidade de imaginar como o cliente está pensando. Isso não é uma competência, porque você não tem como observar
E isso não é objetivo, isso é extremamente subjetivo, porque ninguém, no final das contas, sabe como o cliente está pensando, não tem como fazer um match, vamos dizer assim, daquilo que se imagina que o cliente está pensando com o que de fato o cliente está pensando. Essas duas coisas não conseguem bater. E mais, haverá falta de capacidade de observação. Como é que você sabe se aquilo que a pessoa está imaginando sobre o cliente é algo real, é algo dessa forma, desse jeito ou não? Você não consegue. Uma competência real, você pode pensar em entregar, ou melhor, realizar o atendimento de 500 clientes por dia. Isso é uma competência objetiva, observável. Você consegue, de forma objetiva, entender, verificar se o sujeito atendeu 500 clientes por dia ou não atendeu, tá bom? Voltando aqui para o quadro. Declarações genéricas como conhecer os clientes e suas ideias não são observáveis de maneira objetiva, por isso não constituem uma competência. Há autores que apontam que é importante que os seguintes pontos sejam considerados para construir boas descrições de competências. Sejam utilizados verbos de ação que representam comportamentos observáveis, tais como analisar, selecionar, comunicar, avaliar, fazer, organizar e formular. Esses são exemplos de verbos que podem ser utilizados para definir competências. As descrições sejam validadas pelas partes interessadas. Partes interessadas, que é um conceito chamado de stakeholders. As partes interessadas devem validar essas descrições de competências para confirmar que elas podem ser observáveis. E também por pessoas-chave da organização, para evitar erros e inconsistências. Mas é preciso validar a compreensão das competências com os funcionários para garantir que todos entendam quais são as competências descritas. Por que todos os funcionários devem entender as competências descritas? Porque são eles que devem ter ou não ter determinada competência. Então, se você diz que uma determinada frase, entender o comportamento dos clientes, é uma competência, e você entrega isso para o funcionário vai dizer, mas o que significa isso? Então, se o funcionário não concorda, se o funcionário não compreende, é porque aquilo não pode ser uma descrição clara de uma competência observável para o seu próprio comportamento, para o seu próprio desempenho na organização. Esses são fatores que favorecem a descrição objetiva, clara, real de competências. Mas existem coisas que devem ser evitadas e é preciso que você conheça também quais são as coisas que devem ser evitadas. Eu trouxe aqui, está no slide. Vamos para lá. Por outro lado, é importante evitar realizar descrições de competências que sejam muito longas, muito cheias de termos técnicos ou de difícil compreensão pelas pessoas. Afinal de contas, se as pessoas não compreendem a descrição de competências, elas não podem possuir essas competências. Que sejam ambíguas, permitindo mais de uma interpretação. Ou seja, se na validação da descrição de competências com os funcionários for percebido que os funcionários interpretam de formas distintas uma determinada descrição, é porque elas são ambíguas e isso não pode acontecer. Possuam obviedades e irrelevâncias. Se algo é óbvio, não deve estar ali. Se é irrelevante, não faz o menor sentido. Apresentem a mesma informação mais de uma vez, o que também é óbvio por si só. Apresentem abstrações, lembre-se, é preciso ser objetivo. As abstrações não são bem-vindas nas descrições de competências. As abstrações são capacidades que o indivíduo pode ter na condição de diretor estrategista na evolução ao longo da carreira. Mas na hora do setor de RH ou do especialista em gestão por competências descrever uma competência, descrever algo abstrato, não só é difícil, como se torna difícil de compreender por aquele que está analisando as competências que devem existir na organização. Então, abstrações devem ser sempre evitadas. Voltando para o quadro. Deve ser evitado também que se utilize verbos que não expressam ações, tais como saber, apreciar, acreditar, pensar e etc.
Imagina uma descrição de competências que diga: o indivíduo deve saber atender o cliente. O que é que significa isso? Esse não é um verbo de ação, esse é um verbo subjetivo. Saber, o que é saber? O que é saber atender o cliente? Não está claro. Deve entender o cliente, deve apreciar algo. Isso faz algum sentido em termos de descrição de competência objetiva observável? Não faz. Por isso, deve ser evitado. Tá bom? Voltando para o quadro. Algumas técnicas para a correta descrição de competências envolvem a análise da estratégia da organização. Ou seja, o analista olha a estratégia organizacional, quais são os objetivos que a organização propõe, o que a organização se propõe a atingir e, a partir disso, ele observa quais são competências claras que os indivíduos devem possuir, que as organizações devem possuir, ou melhor, que a organização deve possuir, que as áreas devem possuir para poder atingir o sucesso em cada um dos seus níveis. Mais que isso, voltando para o quadro, a realização de entrevistas com as diversas pessoas da organização, aquelas especialmente que realizam as tarefas, as realizadoras. A realização de entrevistas vai fazer com que se possa observar o que é que de fato é importante para a realização da tarefa com sucesso. A observação do trabalho dos funcionários. O analista fica simplesmente olhando os funcionários trabalhando e vendo o que é que valoriza, o que é que não valoriza o desempenho, o que é que favorece o sucesso organizacional, o que é que não favorece. Imagina eu, enquanto professor, estou aqui gravando essa aula agora, poderia ter uma terceira pessoa aqui perto olhando o desempenho do professor e pensando, na hora que o professor faz isso, é algo bom. Na hora que ele faz aquilo, é algo bom. Na hora que ele deixa de fazer isso, é algo ruim. Então começa a descrever de forma objetiva, com verbos de ação, observável, comportamentos positivos do desempenho. Por exemplo, é comum que na didática de sala de aula, de sala de aula online, se coloque que alteração no tom de voz, alteração na velocidade de fala, alteração entre professor falando e PowerPoint, são elementos relevantes para o sucesso. E aí tem muitas teorias de ensino aí por trás, por acaso eu estudo isso, e vou ensinar isso na aula de treinamento e desenvolvimento para quem for estudar esse assunto, porque isso gera mudanças no padrão de aprendizagem. Isso gera um impacto visual, um impacto auditivo, que gera melhor aprendizagem. E olha, eu consigo descrever tudo isso de forma clara, objetiva e observável. O professor faz uma alteração frequente, eu posso até criar uma frequência, uma vez por minuto, entre PowerPoint e vídeo. O professor tem uma hora que começa a falar super rápido e depois fica mais lento. E isso acontece pelo menos uma vez a cada 5 minutos. Eu estou descrevendo competências claras, observáveis, com base em verbos de ação. Alterar entre vídeo e entre professor falando e slide. Alterar rapidez, alterar o tom de voz, às vezes fala mais alto, às vezes fala mais baixo, tantas vezes por minuto. Percebe uma descrição clara de competência que poderia ser feita por um observador aqui fora, olhando, vendo o que está acontecendo e olhando depois como os alunos estão se saindo em relação às provas, de um professor que faz desse jeito e de um professor que faz de outra forma. Ok? Voltando para o quadro. Utilização de questionários para identificar competências necessárias. Aqui também, questionários a serem aplicados por toda a organização. Uso de simulações. Simulações de quê? De realização de tarefas, para realizar suposições sobre como o trabalho será realizado no futuro. Todas essas são possibilidades reais para uma correta descrição de competências necessárias para o sucesso da pessoa dentro da organização, do setor, do gerente, tá bom? A essa altura você talvez esteja pensando aí, mas Carlos, realmente tem essa ciência toda, né? Tem muito mais ciência por trás da elaboração de uma aula dessa no PDF, no vídeo, do que muita gente consegue enxergar, para conseguir de fato extrair de vocês a melhor capacidade de realização de provas e de marcação de bolinha no lugar certo para conseguir o sucesso, para conseguir a aprovação, tá bom? Vamos seguir em frente, vamos para o conteúdo, para a aula. Algumas ferramentas que são utilizadas para superar a lacuna de competências, lembremos, a lacuna de competências que é o chamado gap. Eu falo o nome em inglês também porque às vezes aparece em prova dessa forma. Envolve a identificação
Eu preciso relembrar aqui para você, tá? Identificar as competências da organização, as necessárias, identificar as competências existentes, identificar a lacuna e aplicar ferramentas. Perceba que as ferramentas que eu estou falando aqui são essas ferramentas de gestão de pessoas que são planejadas e executadas para superar a lacuna de competências. E aí existem várias. Por exemplo, a avaliação de desempenho por competências. A avaliação de desempenho tradicional costuma ser feita com base em critérios específicos que são avaliados num formulário por um avaliador. A avaliação de desempenho por competências envolve a identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, capacidade de mobilizar recursos, entregas que devem ser feitas pelos funcionários, para que depois se verifique se tudo isso foi ou não feito ao longo do tempo, de acordo com o que se esperava em termos de sucesso para cada um dos funcionários da organização. A avaliação de desempenho por competências, em vez de enfocar o cargo em si, as tarefas em si, enfoca a capacidade do funcionário gerar sucesso para a organização, com base em conhecimentos, habilidades, atitudes, mobilização de recursos e entrega de resultados, tá bom? É apenas um exemplo. Voltando para o quadro. Recrutamento e seleção de pessoas por competências. Enquanto o recrutamento e seleção tradicional de pessoas na organização vai comparar os requisitos do cargo com as características do indivíduo que vai preenchê-lo, o recrutamento e seleção por competências vão comparar os requisitos de um determinado espaço ocupacional e de uma trajetória de futuro que se pretende para profissionais em uma determinada área com a capacidade do indivíduo, ou melhor, com as competências que o indivíduo possui e sua capacidade de desenvolver novas competências ao longo do tempo. Percebe que no modelo tradicional eu comparo cargo com pessoa. No modelo por competências eu comparo competências necessárias com competências existentes e capacidade de desenvolver novas competências. Não só para o espaço ocupacional atual, como para a trajetória futura que se pretende de um funcionário. O grau de subjetividade nas coisas ligadas à gestão por competências é muito maior do que em tudo aquilo que é tradicional, tá bom? Voltando para o quadro. A capacitação por competências. Capacitação é o processo de gestão de pessoas que envolve essencialmente treinamento, desenvolvimento e educação corporativa dos funcionários da organização. O treinamento sendo voltado para o curto prazo, para o cargo atual, o desenvolvimento voltado para o futuro, a educação corporativa para uma trajetória profissional, para a formação de um chamado pipeline futuro. É uma tubulação de talentos futuros para a organização. Tá? Desenvolvimento e educação corporativa para isso, treinamento para hoje. Como eu falei para vocês já nessa aula, tudo que falar em gestão por competência tem que ser moderno, atual, contemporâneo. Não pode ser tradicional, porque gestão por competências não é tradicional. Então, qualquer questão de prova que fale para você de treinamento como objetivo da gestão por competências, a gestão por competências, na hora de fazer capacitação, tem por objetivo fazer treinamento para o cargo atual. Está errado. Por quê? A gestão por competências, na hora de fazer capacitação de pessoas, ela faz com foco no desenvolvimento das competências das pessoas para o futuro. Ou seja, faz com base em desenvolvimento e educação corporativa. Mas cuidado, muito cuidado com pegadinhas de bancas mais diversas ao longo dos vários anos. É o seguinte, é que o treinamento é um instrumento de desenvolvimento. Afinal de contas, na hora de fazer uma capacitação para a pessoa ocupar um cargo futuro, chama desenvolvimento, você precisa que ela também saiba fazer o cargo hoje. É um passo a passo, né? Você tem que ter o cargo de hoje para poder aprender sobre o cargo futuro. Então, você faz um treinamento como um instrumento para o desenvolvimento. Se a questão de prova falar em treinamento como instrumento para o desenvolvimento de pessoas na gestão por competências, está certo.
Mas se ela falar, a gestão por competências está focada no tradicional treinamento, está errado. Está focada no desenvolvimento de competências que utiliza o treinamento, entendeu? Muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. E eu já falei para vocês, tradicional não rima com gestão por competências, tá bom? Voltando para o quadro. Certificação por competências. Antigamente, os certificados eram mais importantes do que efetivamente saber fazer as coisas e entregar resultados. Imagina que se você tivesse 200 certificados de 200 cursos diferentes, tudo isso poderia melhorar a sua vida na organização. As pessoas achariam que você é mais qualificado, mais qualificada, que você tem mais potencial. Hoje em dia, não. Com a certificação por competências, o importante é que determinado certificado implique que você é capaz de mobilizar recursos, mobilizar seus conhecimentos, habilidades e atitudes para entregar resultados para o sucesso organizacional. Em vez de simplesmente fazer um curso e ter um certificado, é preciso que você saiba e possa colocar em prática aquele conhecimento. Exemplos de certificação por competência é, por exemplo, a certificação do PMI, que é a certificação do Guia PMBOK, a certificação de profissionais de gerenciamento de projetos, tá bom? É o Project Management Professional, PMP. Ele faz uma capacitação que, a partir dessa capacitação, ele entende como os projetos funcionam na organização, projetos e não processos, tá? Eu acho que eu me confundi aqui. Como os projetos funcionam na organização e, a partir dessa compreensão, ele é capaz de mobilizar o conhecimento para gerenciar projetos no dia a dia organizacional, tá certo? Voltando para o quadro. Definição de cargos por competências. Em vez de falar simplesmente das tarefas a serem realizadas, se fala no espaço ocupacional. Eu já falei disso aqui para vocês ao longo dessa aula. E a remuneração por competências, que considera a importância de remunerar o indivíduo não só com base na tarefa realizada ou na antiguidade, isso tudo se torna menos importante. O que se torna mais importante é o indivíduo possui as competências e efetivamente entrega os resultados necessários para o sucesso organizacional. É preciso avaliar isso na hora de criar um plano de remunerações por competências, tá bom? É isso aí. Com isso eu encerro essa aula sobre gestão por competências e, dado o elevado grau de subjetividade desse assunto, mais do que em muitos dos outros, eu acho fundamental que você vá no PDF, estude esse assunto por lá, faça as questões que estão no final da aula, veja as mesmas questões comentadas, porque você já entende por que acertou, por que errou, como deveria ter pensado para acertar as questões. E qualquer coisa, eu estou disponível para tirar suas dúvidas, tá bom? A gente se vê em outra aula. Um abraço, tchau, tchau!